Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Mais uma noite especial, mais uma noite gostosa. Mais uma vez, vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Vou fazer uma coisa que é mandar nossa live para alguns amigos queridos. Boa noite, Juliana. Vou mandar a nossa live para alguns amigos. Faz o mesmo, Ju. Ju, vamos fazer a mesma coisa. Faz a mesma coisa aí, que é já para quem estiver com tempo e aliás, né? Assim, o tempo será muito bem aproveitado. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto novo. Eu acho que, inclusive, vou pedir para a Juliana explicar para a gente sobre esse termo, né? Parentalidade, desde quando ele existe, quais por que este termo, né? Então, eu vou mandar aqui para um pessoalzinho que eu sei que pode precisar, porque assim, na verdade é aquilo, né? Não é um tema destinado apenas e unicamente, né, aos pais, a quem tem a criança em casa, né? Mas eu acredito que para toda pessoa, para toda pessoa que tem uma criança em casa, não necessariamente o pai ou a mãe, mas também os avós, né, tios, pessoas que que sejam responsáveis pela educação da criança, né? Então, este assunto, ele tá ligado justamente a isso, a educação da criança em si, né? Então, a gente já mandei para bastante pessoas. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Eu quero fazer uma rápida introdução a respeito desse projeto, né, que se chama Te Trago Ovários. Tá precisando, Rô? Boa noite. Boa noite, amor. Então, nosso projeto faz isto. Ele toda semana traz uma pessoa entendida em um assunto, especialista em um assunto para conversar com a gente, tirar dúvidas, né? Como vocês viram, fiz a chamada nos stories já com algumas perguntas, na própria publicação já teve algumas perguntas que a gente vai responder esta noite. Assim, se vocês também tiverem alguma pergunta, né, pode fazer, a gente vai responder no final, tá bom? É um tema, porque se vocês estão lembrados, a gente chamou duas educadoras parentais, deve ter uma coisa de um mês, mais ou menos, né? E a gente falou sobre esse assunto, né? Só que, como é um assunto muito... Ele é envolvente porque ele tá presente no nosso dia a dia, né? Então, sempre temos algumas perguntas a mais. E hoje temos novas perguntas, né? E todas elas vêm responder a questão, acho que de muita gente, sabe? Acho que muita gente tem essas dúvidas aí que nós elencamos na chamada. Então, o nosso projeto é assim. Hoje é com a nossa queridíssima Juliana Takayama, né? Psicóloga, doula. Eu já vou chamar a nossa querida para ela conversar conosco e nos dizer... Celular? Ai, ótima pergunta, viu, Rô? Eu vou até anotando aqui, a tecnologia. Olha só, boa noite. Olá, boa Tudo, noite, tudo bem? tudo bem, Juliana? E você? Você está me vendo bem? Tô vendo bem, você tá me vendo e ouvindo bem? Sim, eu estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Deixa eu só arrumar o meu pedestal, que ele não pode cair uma hora dessa. Vamos lá. Por mais que a gente faça ajustes, né? Os ajustes na última hora sempre acontece de um tudo. Mas olha, é um prazer estar com você aqui essa noite. Você não sabe quanto que é bom a gente poder colaborar com esse pessoal, todo esse pessoal que está do outro lado, eu tenho certeza, com bastante dúvida, né? E hoje você está com o compromisso de tirar a metade delas. Olha só que legal. Sim, porque Vamos lá então.
Olha, todo mundo que estiver online, por favor, que estiver nos assistindo, aperta esse coraçãozinho aí, como diz o pessoal, né? Senta o dedinho nesse coraçãozinho, que a nossa live ela tem um alcance maior e, inclusive, chega, né, a mais pessoas, porque tem muita gente que nem sabe que está acontecendo uma live tão espetacular e ela precisa saber, né, gente? Tá Sim. bom? A Viu, Dani Juliana? entrou, que tem a bebezinha Maju, maravilhosa. Beijo, Dani. Ai, Beijo, Michele, colega, também psicóloga. que gostoso. Quero agradecer de novo você, porque eu sei eu sei que você deve ter o prazer de falar sobre, porque a gente, quando gosta do assunto, domina o assunto, a gente tem prazer de falar sobre isso, né? Mas você, de qualquer forma, abriu um espaço no meio de toda dos seus afazeres para falar com a gente, né? E uma coisa que é muito legal é que, assim, eu sempre falo isso na abertura, obrigado por essa doação desse tempo seu para dividir com os nossos seguidores, né? A sua experiência, o seu conhecimento, que vai colaborar muito com eles. Então, obrigado por essa doação, essa generosidade, tá bom? Eu agradeço você, Janete, pelo convite. Aproveito também para parabenizar essa iniciativa de trazer toda semana um tema diferente aí. E você tem investido bastante nesse tema da parentalidade, que é de suma importância. Como você disse, é um assunto que pode vir toda semana vai ter pergunta nova, toda semana vai ter dúvida, toda semana vai ter questão, né? Então é um prazer muito grande poder falar sobre esse tema. Eu sou psicóloga, eu trabalho com crianças já há 8 anos, então eu trabalho no serviço público de saúde mental infantil e também Ah, sim. trabalho em clínica, né? Como psicóloga clínica no meu consultório. Tenho a minha formação em psicologia desde 2010, então eu completo esse ano 10 anos, né, de formada. Uhum. E nesse tempo todo de trabalho, de atuação, então eu fui me especializando em algumas áreas. Eu me especializei em educação e saúde e agora tem até a colega Michele que está aí, que terminou a especialização comigo agora em desenvolvimento infantil. Então a Ah, gente sim. é, tem uma trajetória em relação ao estudo da infância e o estudo da parentalidade. E você começa perguntando isso, né? O que é Sim, parentalidade? Que nome é sim, esse, né? Então, a sim. parentalidade, ela é a produção do discurso em relação ao cuidado que uma geração tem com outra geração. Então, Ah, sim. por isso que quando você faz o convite, foi muito pertinente, Janete, que você pudesse fazer esse convite não só para pais e mães, mas também Sim, para todos os cuidadores de crianças pequenas, né? Todos os sim. cuidadores de crianças e adolescentes, porque é o ponto de que a parentalidade ela é uma função, né? Então ela tem, enquanto função, a parentalidade, ela pode ser desempenhada por diferentes pessoas, por diferentes atores, então, né? Então essa Sim. função de cuidado de uma geração com a outra, né? Que é essa geração, essa preocupação em relação à formação moral, ao cuidado físico, ao cuidado emocional, à dedicação. E esse é um movimento que tem sido nomeado enquanto parentalidade, porque quando a gente nomeia de paternidade ou maternidade, a gente fala exclusivamente sobre dois papéis sociais que Sim. nunca na história foram os únicos responsáveis pelo cuidado de manutenção da vida, né? Sim. Então, a parentalidade consegue ser mais abrangente nesse sentido e Sim. também dá lugar para os diferentes formatos de famílias, Ah, porque é, sim. a gente, enquanto ser humano, tem um aspecto biológico que é com certeza o que faz com que uma vida surja, né? Então, essa Sim. reprodução dos corpos é o ponto biológico, né, da vida, mas nós somos seres culturais. E a gente, enquanto seres culturais, nós somos construídos pela linguagem.
Então, a biologia, ela não sustenta única e exclusivamente a maternidade e a paternidade, por exemplo. A biologia também não sustenta única e exclusivamente a parentalidade. O que isso significa que a biologia não sustenta única e exclusivamente? É que gerar uma vida no sentido da gestação mesmo, desse encontro de duas contribuições aí, que é o óvulo e o espermatozoide, ele não garante o exercício do cuidado, né? É uma grande aposta, mas a gente tem acompanhado ao longo da história que as crianças podem ser cuidadas por outras pessoas. Seja no caso de uma adoção, né? E eu já aproveito para colocar que toda criança ele precisa ser adotada, mesmo pelos pais biológicos. É preciso de uma adoção. É preciso uma adoção no sentido emocional, né? É, e, então essa parentalidade ela pode ser desempenhada por qualquer pessoa que faça essa adoção a essa Ah, nova sim, vida, que assuma sim. esse compromisso enquanto geração anterior a cuidar de uma geração que está por vir, né? E por que a gente Hum, tem pensado tanto sobre parentalidade, em especial a minha área de especialidade, que é a psicologia perinatal, que se dedica a esse tempo de vida que o momento pré-natal, né? O momento de gestação, de parto e de pós-natal, então é um período da mulher, o puerpério, né? E ali o primeiro ano de vida da criança. Então, esse movimento de olhar para os fenômenos psicológicos que acontecem nesse período, eles são de suma importância, porque as mudanças elas são contínuas ao longo da história, né? Não é agora que a sim. situação mudou. Ao longo da história, esse período foi feito por várias configurações, né? Sim. Então, a gente tem algo que ao longo da história não se modificou, mas a ciência está aí trazendo para a gente novidade, né? Que é a questão da gestação. É preciso, né? Hoje, um corpo feminino que gere, né? Um encontro entre cargas genéticas para que esse novo ser se desenvolva, né? Mas a ciência Sim. está aí trazendo novidade para a gente todo dia e a gente não tem mais garantia de que a gente vai precisar desses parâmetros hoje para a reprodução da vida. Mas por enquanto o que está mais vigente ali, a reprodução dos corpos é essa, né? E é disso que a gente parte em relação à estruturação de um lugar para cuidar de uma outra vida, né? Sim. E eu convido todo mundo a lembrar de uma história, por exemplo, em que a criança foi adotada por uma outra pessoa ou que a família não teve recursos emocionais de sustentar este lugar. E aí, isso não é uma ausência de garantia de um desenvolvimento saudável, né? Então, esse Hum, lugar, ele não é só do biológico, esse é o lugar do social, é o lugar da cultura, né? sim. Então, o estudo da parentalidade pretende se voltar para isso, né? Pretende se voltar a olhar como é que se dá a produção desses discursos em relação ao cuidado. E aí você me trouxe uma provocação nas nossas conversas, que era exatamente de pensar, olha, as pessoas estão perguntando como que a gente Sim. consegue lidar com a educação das crianças nesse novo momento em que as exigências são outras. E de fato Sim. são outras, né? Sim, As as crianças exigências. não são mais as mesmas. Hoje, se você simplesmente falar para uma criança, você não pode fazer determinada coisa, você vai ter que dizer por que não pode. Ela não vai simplesmente aceitar, né? O argumento de que não, você não pode porque eu não quero, entende? É muito provável que ela vai te perguntar por que você não quer.
As crianças Sim, são sim. muito inteligentes, É. né? E porque a gente conhece o que é parentalidade, a primeira experiência de parentalidade que cada um de nós tem é na posição de filho, né? Então, esse lugar, ele não se inaugura com a maternidade ou com a paternidade ou com o lugar de cuidado com outra criança. Ele se inaugura na posição de filho. Então, todo mundo que conhece essa experiência, né? De o que é estar nesse lugar, todo mundo que teve a oportunidade de cuidadores principais ali, terem uma regularidade, conhecem esse lugar, né? Sim, Então, no momento do exercício do cuidado, né? Que a gente está nesse outro lado da história, que é de quem cuida, não de quem é cuidado. A sim, base como referência para isso vai ser da experiência pessoal. Pode ser por dois caminhos. Ou, olha, não quero fazer o mesmo que fizeram comigo, né? Ou então, sim. não, tem recursos dos quais eu desenvolvi através desse lugar de quem era cuidado, que me servem muito bem para ocupar esse lugar de quem cuida. Então, esse é o nosso início, o nosso start em relação à parentalidade, é ainda na infância, quando a gente se reconhece desde o primeiro momento de quem é cuidado e de quem precisa de cuidados, né? Então, nós não somos mamíferos quaisquer aí na história, né? A gente precisa de muito cuidado. E a gente precisa de muito cuidado, inclusive, para se estruturar enquanto humano. Porque sem a linguagem, a gente não se estrutura enquanto humano, né? Sem a linguagem no sentido de introduzir, transmitir essa herança humana, né? Através dessa linguagem. E esse movimento tem sido revisitado e vai ser revisitado ao longo da história, porque esses papéis, eles também mudam. Então, a parentalidade é algo contínuo da história. Nós sempre precisamos de outras pessoas para cuidarmos de nós, porque somos mamíferos, sim, da biologia aí, né? A gente tem o lado bicho da história aí, mas nós somos muito dependentes, né? Sim. Então, os animais, eles já nascem alguns caminhando, conseguindo se alimentar de maneira mais autônoma, e a gente demora muito tempo para conseguir fazer isso, né? Sim. Nós A demoramos muitos e muitos dependência, anos. É sim. preciso muita dedicação de um outro ser humano para que a gente consiga ter uma questão mínima de autocuidado, né? Conseguir ter autonomia Sim, mínima em relação ao autocuidado. sim, Então, essa diferença que nos marca, né, é o que faz com que a gente reconheça, inclusive, que a sim, parentalidade é algo contínuo na história, né? Mas tem um outro ponto que tem a ver com costumes, com modos, com a cultura, né? Que estamos sim, inseridos, é o que vai trazer um contexto de cuidado. Então, é a maneira como se cuida. Então, sim, e isso é de cultura a cultura e de momento histórico a momento histórico. E aí, as grandes questões que você trouxe, né, que o seu sim, público demandou ali de uma conversa, é exatamente essa. Como é que eu faço para exercer o cuidado num momento de transição cultural? Porque a gente vive esse momento de transição cultural, né? A gente vive um sim, momento em que é isso, o modelo de experiência social, ela vinha sendo trilhado num caminho mais autoritário e as experiências ao longo das décadas foram migrando para experiências sociais que fossem mais democráticas. E aí a gente sim, olha para o lugar de todos os atores sociais, pais, mães, filhos, crianças, adultos, idosos, todo mundo é revisitado nessa mudança, né? E como que sim, revisitado nessa mudança aí? sim, É, a grande questão é como a infância é vista.
como a adolescência também é vista, né? Então, se a gente pensar aí há 1 ou 2 séculos atrás, as crianças elas não tinham o mesmo status que tem hoje, né? Então, até se a gente for revisitar, inclusive os registros artísticos de períodos anteriores, as crianças elas são representadas como mini adultos, elas são Sim, representadas e hoje a gente consegue representar a infância e entender a infância do ponto da ludicidade, da brincadeira, de suas necessidades, como seres de direito, né, que são vistos hoje, inclusive com um estatuto que é voltado para isso, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem sim, trazer isso, né, enquanto seres sim, de direito, né? sim. Então, este lugar da criança, que é um lugar de direito, que você fala, né, é muito bem colocado. Olha, as crianças perguntam por quê? Porque quando elas são colocadas no lugar de cidadãs, colocadas no lugar de quem pode falar, de quem pode ter voz, de quem pode opinar, elas vão se perguntar por quê, elas vão se perguntar como, elas vão nos questionar os porquês e os comos. Então, são questões, né, diferentes do que as gerações anteriores puderam experimentar, inclusive, enquanto crianças, Sim, sim. né? Então, não é incomum que as pessoas comentem: ah, quando eu era criança, quando adulto falava, eu não podia falar. Sim. Que era um lugar diferente. Hoje já é possível que as crianças tenham uma outra voz, né? Tenham um outro espaço, e com isso elas vão se colocando sim, e a expressão do cuidado com elas vai se modificar, né? E Sim. vai se modificar do ponto também de reconhecimento de que as crianças são sujeitos. E o que significa ser sujeito, né? É que a criança, então, ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela pode se colocar porque tem recursos para se colocar. Então, a gente Sim. pensa que há 50 anos atrás haviam experiências com crianças pequenas, né? Com a concepção de que elas não sentiam dor, por exemplo, de que elas não sentiam, não tinham o mesmo reconhecimento de status em que o adulto tem, não é? E Sim. aí, os questionamentos em relação ao cuidado com as crianças foram sendo feitos. Então, assim, peraí, essa criança, ela tem o mesmo status social de que ela é um ser, né, um sujeito ali no nosso convívio e o adulto tem essa responsabilidade de cuidado que foi construído por um laço social, por um campo social, né, do Sim. direito da criança. Como é que a gente vai tratar ela de maneira diferente da que a gente trata os adultos? E esses questionamentos, então, começaram a surgir. E é de Sim. maneira diferente em que ponto, né? É que se eu lido com um adulto que erra, por exemplo, então estamos aqui, eu e você, numa situação em que um copo cai. O que a gente vai fazer com um adulto, né? Com um adulto a gente pode dizer, nossa, que pena, vamos dar, eu vou te ajudar Acontece. aqui a limpar, acontece, tá tudo bem, viu? Agora, no contexto da criança, Ai, meu Deus. isso nem sempre pode ser uma atitude que os adultos vão fazer, né? Sim. Nem sempre é. E qual que pode ser essa atitude mais comum, né, de outras gerações? É exatamente de uma crítica, né? Uma crítica contundente, uma ameaça. Então, esses pontos eles foram colocados em reflexão, né? Por que que a gente Sim. trata as crianças que estão numa etapa de desenvolvimento Sim. que exige suporte, que exige apoio e Sim. a gente trata os adultos de maneira mais compassiva do que
as crianças que precisam de suporte, né? Pois Então, é. esse tema da parentalidade, você percebe que a gente vai abrindo portas, dava para fazer uma live para cada um desses temas. Que a gente vai abrindo portas no sentido de pensar qual que é a concepção de infância, né? Que a gente cuida de uma criança a partir de que olhar, qual que é a concepção que nós podemos olhar aquele sujeito, né? Então, reconhecimento do lugar de sujeito é esse, né? E aí, nesse momento de transição, né, de transição cultural, podem surgir muitas dúvidas, muitos questionamentos, que eu compreendo que podem ser pontos de angústia até. Mas eles são essenciais para que esses padrões possam ser revisitados. Então, Sim, são nesses lugares da incerteza que é possível se criar o novo, outras alternativas, né? sim. Pode Por falar, você isso, queria por colocar? isso que por isso que a gente conversando, né, anteriormente, nós chegamos naquele ponto que acho que todo mundo vai ficar até um pouco aborrecido, vai ficar meio triste, porque facilitaria muito a vida se tivesse um manual, né? Aquela história. Não temos. Quando tem um manual, é tudo tão mais fácil. É porque você pega, né? Assim, no caso de acontecer isso, eu faço isso. No caso de acontecer isso, eu faço Uhum. aquilo. E tá tudo certo. A receita é para ser perfeita, né? E no caso, a gente está falando de situações que elas mudam de um dia para o outro, né? A criança tem o comportamento que muda tanto no seu próprio desenvolvimento, né? Durante o seu Sim, desenvolvimento, como também as próprias pessoas com as quais ela convive. Isso tudo vai fazer diferença na conduta disso tudo, né? São vários sim, atores, como você disse. Eu quero depois perguntar para você aquela pergunta prática, né? Nós vamos, não tem manual, mas a gente pode responder praticamente. Você acha que tem como dizer, por exemplo, né? Aquela pergunta, enquanto pais, como eu fazer a criança entender? Porque aqui já é uma pergunta objetiva. Isso aqui dá para a gente falar. Isso aqui tem uma receita, enquanto pais ou enquanto educador da criança, né? A gente pode chamar uhum. de tutor, não é educador? É cuidador, né, da criança. É Cuidador, a pessoa de referência dela, né? certo? Então, vamos reformular. Enquanto cuidador da criança, como fazer, porque já que é uma criança, nós estamos falando da geração posterior, né? Como fazer ela entender a minha superioridade, assim, no sentido de que eu cuido dela, então, praticamente, basicamente, ela está sujeita ao meu controle, ao meu cuidado, né? E como ela entender isto, né? Sem que a gente tenha que fazer, por exemplo, isso. Ai, aquela máxima, antigamente, pelo amor de Deus, eu não podia, isso não acontecia. Mas antigamente, a criança, por exemplo, levantar a voz para os pais, para os avós, jamais, absolutamente. E hoje, no caso de como o cuidador se posicionar, se for preciso, de repente até falar mais forte, como é que a atitude, né, como agir, por exemplo, diante de a insubordinação, a gente pode falar assim, como que acontece? A gente precisa olhar agora, né, para como se dão as relações. Então, olhar o cuidado, o convite de olhar a parentalidade como uma relação, é exatamente de ver qual que é a qualidade dessa relação. Como que a gente pretende se relacionar com as pessoas, né? Então, eu quero me relacionar gritando, eu quero me relacionar com um regime de autoridade, eu quero me relacionar com ameaça. Como é que eu quero me relacionar com as pessoas, de uma maneira geral? E como é que eu quero me relacionar com as crianças? Então, esse é um ponto de reflexão para nós adultos aqui. Qual que é a pretensão? Como é que a gente pretende se relacionar com as crianças? Uma questão é
quando eu te convido a pensar sobre um adulto, um cuidador de referência, é porque existe sim uma questão de gerações. Então, é uma geração cuidando da outra, certo? Uma geração Sim. precisa de cuidados porque tem uma outra que está ali se dedicando ao cuidado dela. Mas a gente pretende formar pessoas ali, né, nesse cuidado, trazer, apoiar enquanto o desenvolvimento dessas potências que estão postas aí, para todos nós temos potências, então a gente vai se colocar a desenvolvê-las. Mas esse lugar, ele pode ser um lugar de cuidado e não necessariamente um lugar de obediência. Então, Uhum. esse é o convite. Quando eu falo assim, olha, não tem manual de instruções, não tem. E não tem, e é importante que não tenha, porque isso gera Sim. mais angústia do que solução. Porque Sim. aí você fica tentando fazer um checklist de coisas a fazer, né? Então a gente vai desde o que começou como um movimento muito positivo, então a gente vai desde a gestação, que tem que fazer todos os cuidados, e aí pensa no parto de maneira idealizada, gestação de maneira idealizada, tem o checklist do chá de bebê, o chá de revelação, tem. Então, tem uma série de questões que todo mundo precisa fazer o check, né? Lá, absoluto. E isso depois, na amamentação, também tem uma série de questões. Nos primeiros cuidados, no cuidado do primeiro ano, tem uma série de questões, um monte de checklists que precisa fazer. Não pode dar o bico, então não pode dar mamadeira. E aí, se dá mamadeira, não pode dar o suco. E se dá o suco, não pode dar isso. Então, assim, você tem uma série de preocupações que, a princípio, são importantíssimas como pontos de reflexão para pensar Sim. em situações que podem promover o desenvolvimento, né? E isso Sim. é importante, né? Poder que o conhecimento transite, que a gente possa conversar, inclusive aqui no WhatsApp, em relação no Instagram, que a gente possa ter grupos de diálogo sobre isso, sobre desenvolvimento infantil, isso é importantíssimo. Agora, na medida em que a gente estabelece isso como padrão e que isso precisa ser ticado lá no nosso checklist de vida, né? Que precisa Sim. cumprir este manual e cada família e cada realidade é uma realidade, uma família muito singular, a gente pode, na verdade, criar mais angústia do que solução. Por isso Nossa. que o convite é exatamente o de pensar na relação criança-adulto como uma relação. Esse é o nome, né? Então, como é que eu pretendo me relacionar? Quando eu falo como é que eu pretendo me relacionar, é como é que eu pretendo ensinar o meu filho a se relacionar também. Então, a gente vive um momento de contradição que é preciso tanta autonomia, é preciso tanta iniciativa, né? É preciso tanto movimento e na Sim. infância a pretensão é a obediência. Essa conta não vai fechar. A gente não consegue mais fechar essa conta, né? Deste Sim. modelo, deste modo, são contas que não fecham. E aí essa é a reflexão do momento, né? Como é que a gente Sim. vai fazer essa transição e vai exigir aprendizagem dos adultos? Somos nós que estamos no processo de aprendizagem sobre isso, né? Então, assim, Porque eles estão esse chegando agora e a gente já estava aqui, né? a gente tá precisando aprender. A Cheio gente ficou de um ano aí sim. aprendendo e você tá aí já tirando de letra o que é o aprendizado da pandemia, por exemplo, que é de fazer live, de trazer conteúdo, de poder. Então, assim, a gente está nesse momento de aprendizagem em relação a isso também, né? Então, ser convidado a refletir sobre, tá, e aí, se eu não mando e não obedece, o que que eu faço, né? É, Sim. que pergunta interessante essa, o que que eu faço? Eu preciso construir uma relação. Como é que eu vou construir uma relação de respeito? É preciso ter escuta, é preciso ter conversa, é preciso se colocar em relação que não é falar e alguém vai obedecer, é ouvir, criar estratégia junto, pensar em outras alternativas. Isso demanda, porque é como qualquer outra relação, né? Oh, Qualquer outra relação vai demandar isso.
que a gente precisa fazer hoje com a criança, adolescente, né? Então, esse lugar social que a criança conquistou, né, ao longo da história, que isso foi uma Sim. conquista quando a gente vai pensar em relação aos direitos Uhum. da criança, ele é um lugar que nos convoca também a uma mudança. Assim como a gente vê mudanças em relação. Lembra que eu comecei explicando sobre a parentalidade enquanto função, que é uma função de cuidado, Sim. mas a gente também tem papéis dentro disso. Então a função de cuidado Sim. é essa, mas tem o papel da mãe, tem o papel do pai, tem o papel da avó, tem o papel das pessoas que são cuidadoras ali. Sim. Então a gente também tem vivido um momento de diferença, um momento de distinção, um momento de oportunidade também para que os homens se posicionem de maneira diferente nesse cuidado, né? Sim. Então os homens têm um movimento de homens que participam do cuidado das crianças hoje de maneira Sim. muito distinta do que era de uma geração anterior, por exemplo, né? Sim. Então, e como é que isso se deu? E isso é interessante a gente olhar para esta pergunta que você faz a partir do ponto de vista, inclusive, dessa mudança desse papel de cuidado dos homens. Porque Sim. quando há um movimento das mulheres saírem para a vida social, né? E aí não estarem mais reservadas ao cuidado das crianças, muitos homens Sim. precisaram assumir esses cuidados, né? Verdade. Precisaram se ocupar, então, de uma tarefa da qual eles não se ocupavam. E aí, esses Uhum. homens também começaram a pensar de, e aí, como é que eu faço isso? Porque isso não é do ponto de vista instintivo, né? Biológico. Isso é um cuidado que é construído no laço social, no campo social, né? Sim. Então, esse é um movimento que tem acontecido que nos convida a pensar como é que esses movimentos aconteceram antes, né? É, Sim. esse lugar de cuidado ele vai sendo construído com essas dúvidas, com essas angústias, com essas incertezas e com essa provocação de tem ali alguém que eu vou cuidar e eu não sei como fazer isso. Partir desse Sim. lugar é que a gente, enquanto sociedade, também criou uma idealização muito grande em relação a esse papel social de pais e mães, como se nascer um bebê é preciso que esses pais saibam o que fazer. É preciso que essa Sim. mãe saiba o que fazer de imediato, né? Há uma lenda de que Sim. nasce um bebê, nasce uma mãe. Não é no parto que nasce uma mãe, né? Primeiro que essa construção vem se dando há muito tempo, mas isso é uma construção, né? Esse lugar Sim. é uma construção. Então, a gente vai ter muita Sim. dúvida mesmo, e isso é importante. Não há um manual. A única indicação que a gente consegue dar firmemente é de que hoje a criança é vista como alguém que precisa ser respeitada. E Ponto. é difícil fazer isso? Olha, pode ser, porque é muito comum que eu ouço os relatos na clínica com famílias, de, tá Sim. bom, agora se eu não brigo, então é isso que você tá falando. O que que eu faço, então, se eu não brigo? Como é que eu consigo me posicionar? Então, acho que eu vou Sim. pro outro lado, vou lá pro outro lado. Então, eu não falo mais nada, eu não me coloco, a criança pode fazer o que ela quiser, né? E esse Sim. também não é um caminho que é possível, porque eu costumo brincar que algumas questões em relação à infância são como o abraço, né? Se a gente Sim. oferece muito pouco aquele abraço fraquinho, parece que a gente não tem contorno no abraço, não aconteceu nada. Se a gente dá um Sim. abraço muito apertado, a gente se sente sufocado, né? A gente sufoca a pessoa. Sim. Mas um abraço gostoso, na medida do que dá contorno, esse é um abraço que é possível sentir sustentação. Então, no cuidado com outra pessoa, é esse o caminho também, né? Esse é um Sim. caminho possível de cuidado com outra pessoa. A gente vai precisar experimentar quais são esses lugares? Vai, é preciso experimentar, porque isso é da ordem da experiência, né? Sim. Isso é da ordem da experiência. Por isso que os manuais,
eles não vão trazer pra gente um resultado, porque o ser humano é único, né? Ele é único e sim. cada um, você, Janete, que tem mais de um filho, que eu sei, um prazer, vou dar um beijo para Stephanie, que trabalhou comigo tanto tempo, sabe que cada filho é um filho diferente, né? Sim, Não é possível ter as mesmas, a mesma conduta, o mesmo manejo com cada um dos filhos. O que dirá a gente construir uma conduta e um manejo com todas as crianças? sim, Isso sim. é algo que, como eu disse, eu reforço, pode trazer muito mais angústia do que de fato trazer uma solução para essa situação, né? Então, Sim. essa construção desse lugar parental, ele vai da reflexão. Ele parte do lugar de refletir, parte do lugar da oportunidade de troca, parte do lugar da oportunidade de olhar para esse sujeito que está ali na minha frente ali e o que esse sujeito precisa para se desenvolver de maneira saudável ali, né? De maneira mais saudável possível. Então, olhar a infância como quem merece dedicação de respeito vai fazer com que a gente olhe para as necessidades, com que a gente olhe para o que ela está nos contando ali, né? Então, antes, Sim. por exemplo, algumas manifestações de sofrimento na infância eram vistas como birra, como criança desobediente, como, né? Então, algumas questões na infância não eram reconhecidas enquanto questões, né? Não eram Sim. vistas enquanto questões, eram banalizadas enquanto questões. E hoje a gente consegue ter um olhar diferente para isso, saber que a criança, a gente precisa inclusive romper com esse lugar da infância como um lugar só de felicidade. A gente está se estruturando nesse momento. E a gente se estrutura Sim. frente às condições que são postas. Cada um de nós fez isso, né? Olha, nos Sim. estruturamos frente às condições que foram postas. E as condições que são postas, elas são postas através do campo social que a gente tem e através, em especial, na primeira infância ali, através do campo familiar. Então, o que dá suporte ali, o que dá sustentação para isso é o campo familiar, né? É o campo de cuidado da Sim. parentalidade ali, do exercício da parentalidade. E hoje a gente vive uma questão que é interessante de pensar e quero deixar aqui meu abraço mesmo, um afago para as famílias. E sei que é uma delicadeza, porque esse lugar de cuidado, ele se fragilizou. E por que que ele se fragilizou? Se fragilizou justamente porque a gente entrou numa era dos especialistas, né? Em que tem alguém que sabe mais do que eu sobre um assunto. E aí, isso é uma faca de dois gumes, isso é uma coisa muito delicada, porque você se nutrir de conhecimento é uma coisa. Agora, a gente depositar a um terceiro a capacidade e habilidade de cuidado da criança é uma contradição. É aí que o lugar da parentalidade perde potência, né? Porque eu não Sim. sei, eu não sou eu que sou detentor de um conhecimento para saber o que fazer no cuidado de uma criança. E na verdade, a parentalidade é a cada dia uma renovação. Cada dia tem uma pessoa no mundo aprendendo como fazer isso. Como a gente não nasce sabendo como isso não é instintivo, né? Então, Sim. cada dia tem ali uma pessoa aprendendo a fazer, a se relacionar, a estar neste lugar, né? Sim. E a gente está nesse lugar, e tem um outro ponto também que fragiliza, que tem a ver com as relações sociais estarem cada vez mais frágeis, assim, né? E a gente tem vivido um momento de Sim. pandemia delicado, né? Então, esse Sim. distanciamento social também colabora para que as relações elas estejam mais frágeis e os pais menos amparados para poder exercer essa parentalidade, né? Porque os pais Sim. também precisam estar amparados, né? Porque isso se dá Sim. numa transmissão familiar.
Então, esses são momentos delicados e que eu entendo que as angústias e as inseguranças, elas podem partir desses lugares, né? Mas o que é importante é que o investimento, haja o investimento de descoberta desta relação. É disso que todo ser humano precisa para estar vivo. Por isso que isso é muito artesanal, sabe? Isso é muito cada um no contato com o seu cuidador e nessa descoberta e redescoberta contínua, né? Então, eu coloco isso com a maior tranquilidade do quanto os pais possam investir nessa descoberta, investir na descoberta de maneiras que funcionem a eles, né? Que funcionem a Sim, cada um, para lidar com as diferentes demandas que vão acontecer ao longo da vida no cuidado parental, né? Então, assim, sim. o bebê exige algo, a criança maior exige algo, o adolescente outra coisa, o adulto outra coisa. Então, assim, esse movimento, ele não é um contínuo, né? São muitas versões dessa necessidade de Sim, cuidado parental ao longo da vida, né? E você, sim. como uma mãe experiente aí com essa prática de cuidado, sabe do que eu tô falando, né? Desse Sim. momento de cuidar de um bebê exige algumas questões e a gente vai entrando em contato com as próprias questões ao cuidar, por exemplo, de uma criança maior, de um adolescente. No momento da adolescência, por exemplo, é o momento de que os cuidadores estão ali olhando para a própria experiência de sexualidade, por exemplo, como é que se deu essa experiência de sexualidade. Então, isso é relação, porque a relação, as duas pessoas se afetam. Não é só uma que se afeta, as duas se afetam, né? Sim. Olha para essa experiência e as duas vão se afetar por isso, né? Então, Sim. como eu tenho insistido em falar aqui, Janete, a questão da biologia não garante, né? Isso é através do que é da transmissão cultural e do que é da transmissão familiar ali. A biologia não garante isso porque a gente não nasce ali com o preparo já sabendo como é ser pai, como é ser mãe, como é cuidar de outros. Isso é algo Sim. do aprendizado, né? Sim. Isso é algo da experiência. Então, nesse caso, então, ao você falar disso tudo, eu fiz várias conclusões. Já desde a outra conversa que eu tive com as meninas, né, com as já sobre o assunto de parentalidade, que eu confesso que para mim é um assunto que ele surgiu, é um assunto novo, né? Eu realmente não tinha tido contato com ele ainda, né? E a gente percebe que a proposta, né, não tem nada. Basicamente, ela é nova, traz bastante desafio, mas ela é altamente possível, eu percebo, né? E aqui, eu vejo várias mãezinhas reclamando aqui, queixando, é, fala dos seus depoimentos, né? Cada ser humano, cada relação é única e há muita beleza nisso, e muitos desafios também. Como eu falei, a gente percebe que é desafiador, mas a Rô, por exemplo, que está subindo pelas paredes, porque ela tem um de 18 e um de 8, e dois momentos extremamente diferentes, né? Como agir. Teve outra mãezinha que perguntou a respeito do momento da creche, né? O momento da creche, acho que aqui nesse caso é o mais complicado, porque quando ela está falando da creche, é quando você. Eu acho que eu, Janete, penso assim, e aí eu pergunto, né? O cuidado, a parentalidade está sobre a minha responsabilidade, do meu filho, ok. E aí ele vai para a creche, né? Como, nesse momento, agir com essas outras pessoas que vão atuar junto comigo na parentalidade, porque eu posso, então, chamar que Uhum. aquelas pessoas que vão estar fazendo o cuidado do meu filho na creche, eles estão fazendo parentalidade comigo? É isso? Eles Eles vão estão fazendo cuidado. Pode estão falar. Você cuidando ia também. complementar?
eles estão cuidando Uhum. também. E eles vão estar Uhum. atuando nesse processo, né? Então, o que eu queria falar é assim, não me parece difícil, porque é super desafiador. Pronto, acabou. Se isso está claro. Por quê? As pessoas da minha geração vinha, parece que com um modelo um pouco mais fácil de criação. Por quê? Bastava você dizer para a criança não está certo, melhor você não fazer, isso na melhor das hipóteses, né? Eu acho melhor você não fazer isso, né? Contando que a criança não ia perguntar o porquê. Beleza. Mas, ao invés, inclusive, de você falar não vai fazer, eu acho melhor você não fazer. Então, hoje, a impressão que eu tenho é que se o diálogo aumentar e o seu cuidado em olhar diferente para essa criança hoje, porque ela não é uma criança como nós fomos, por exemplo, né? O mundo em que nós nascemos era o mundo de hoje é outro, né? E, por Uhum. exemplo, tem crianças que são criadas, educadas pelos pais unicamente. Tem outros que já entram os avós e, no caso muito presente, as escolas, né? Então, é todo um cenário onde a gente percebe, sim, que haverá necessidade de muita doação de quem está cuidando, com certeza. Vai ter que demandar, sim, uma boa vontade muito grande. Aí você vai me corrigindo aonde eu errei, né? Eu estou fazendo um resumo do que você falou Imagina. aos olhos de uma mãe. Porque me parece que é isso. Me parece que eu tenho Sim. meus netinhos e meu filho e minha nora, eles tentam não, eles estão educando os meus netinhos com essa educação positiva que eu quero, inclusive, que você fale depois a diferença entre a educação positiva, né, Uhum. a psicologia positiva e a educação respeitosa. Quero saber a Uhum. diferença disso. E olha, gente, dá muito certo, sabe? Dá muito certo. A criança começa a Uhum. ter aquele repente de se jogar no chão e etc. E aí entra aquela parte, né, da princesa, que uma vez eu vi, ela diz que ela baixava e olhava nos olhos da criança dela, essa princesa, acho que é Kate Middleton. Eu falei, mas Uhum. qual é o problema? Qual que é a novidade? Ela está baixando para olhar nos olhos da criança. Eu acho que isso é muito natural, né? Então, mas para muita gente não é. Então, talvez para essas pessoas seja mais desafiador, né? Mas quando a gente está habituado a conversar, porque aqui a gente sempre conversou muito. Eu já falei da outra vez, e agora eu vou falar de novo. Quando eu estava educando a Stephanie, que era meu primeiro bebê, com os 3 aninhos, 4 aninhos, a minha sogra, não sei se ela tá aí, mas ela estava. Gente, ela riu muito, mas ela riu muito. Ela falou assim: eu não aguento você, porque você conversa o tempo todo. Ela quer fazer uma coisa, você não quer que ela faça, você conversa, conversa, conversa. E assim, eram papos intermináveis. Para eu falar para ela, no final das contas, que não era bom que ela fizesse aquilo que ela não ia fazer, né? Mas eu tinha muito receio de chegar impondo, você não vai, porque acabou-se. Eu não tinha isso comigo, né? Óbvio, viu, Rosângela, você tá aí. O meu dia era só para eles, né? A Rô, ela trabalha o dia todo. E como faz, né? Uhum. Tem essa mãezinha que perguntou isso. Como faz quando o papel de cuidar está entrando aí vários atores no meio? A avó que gosta de mimar, Uhum. estragar. E aí, etc. Babás, como fazer, né? Uhum. E quando a gente reconhece que esse lugar da parentalidade é uma função, a gente também pode abrir espaço para negociar esse lugar, né? Negociar com os diversos atores, com as diversas pessoas que serão responsáveis pelo cuidado dessa criança. Isso não é uma novidade na nossa história, né? Então, assim, essa constituição de família com pais e filhos numa casa em que cada um tem o seu cômodo lá, o seu quarto, o seu espaço que possa ou a relação de pais e filhos que possam partilhar uma casa, isso é uma novidade na humanidade. Isso nem sempre foi assim. Então, as crianças elas eram criadas juntos com os avós, com os tios, com pessoas que moravam perto. E esse Sim. cuidado era partilhado, né?
Então, Uhum. a gente vive esse momento de transição numa outra configuração, mas enquanto humanidade, a gente já experimentou isso, né? A gente já Não é uma novidade. experimentou, não é uma novidade de poder partilhar. É por isso que este lugar, que eu falei que a parentalidade ela tem ficado fragilizada, é dessa responsabilização sobre a criança exclusivamente dos pais. E a criança, quando nasce, ela nasce numa família, ela nasce numa sociedade, então ela vai nascer num bairro, numa cidade, então ela Sim, nasce dentro de um contexto social, né? Uma criança sim, não nasce e nasce dentro de um contexto social para continuar contribuindo com esse contexto social. sim, Então, este lugar de como é que a gente vai criar essas crianças é uma resposta que é feito no coletivo mesmo, né? É feito no sim. coletivo. Então, quando eu vou trabalhar com as creches, e aí em Capireúva eu trabalho bastante com as meninas das creches, é exatamente nesse ponto. Olha, as cuidadoras, as educadoras, elas estão partilhando o cuidado de crianças. É possível fazer Sim. isso sem se articular com os pais? Não, né? É preciso se articular com os pais, é preciso Ah, se articular com sim, quem são os cuidadores. Então, sim. este lugar é um lugar a ser construído junto mesmo, né? A Lu tá aí, inclusive, acho que a Lu é a diretora do Objetivo, foi essa que entrou, que minha filha citou lá Sim. tantos anos, Oi, que Lu. ali Boa noite. partilhou comigo do cuidado da minha filha tanto tempo. É isso, a gente precisa fazer isso numa construção coletiva, num conjunto, né? Porque Sim. tem sim seu lugar de cuidado, porque essa foi a construção social que a gente fez, né? Então tem muitas vezes que me perguntam, mas as mães que deixam as crianças na creche, muitas vezes, assim, essa foi a construção que nós, enquanto sociedade, escolhemos. Haviam outros caminhos, a gente escolheu esse, né? Esse lugar de que Hum, a educação vai ser suporte para o desenvolvimento dessas crianças, né? Então a gente escolheu isso sim, enquanto sociedade. É por isso que é preciso sim. construir isso juntos, sim, em seus diversos atores, né? Inclusive tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar, que é isso. A criança, quando vai tem uma separação nesse momento da infância, deixa a criança na Sim. creche pela primeira vez, né? Como lidar com esse momento, né? Eu faço o mesmo convite, de que a gente pense na mesma. Não vai ter um manual de como lidar com isso. Tem crianças, eu trabalho também aí em Cabreúva, em frente a uma creche. Falo que eu vou abrir um plantão psicológico aí no início da adaptação, porque é exatamente isso. Tem crianças que chegam super disponíveis para se relacionar com outras crianças e com as educadoras, né? Sim. E isso tem a ver com a constituição singular dela. E elas chegam, estão interessadas no ambiente, querem explorar, querem conversar, querem estar juntos, se interessam pelos brinquedos. Tem crianças que no primeiro dia não suportam ficar 15 minutos na ausência da mãe. É possível que a Sim. gente consiga estabelecer isso no modelo padrão? Não, não é possível. E a educação tem dialogado com esse conhecimento justamente para se fazer sensível a isso, né? Para se fazer sensível às Uhum. necessidades de cada uma das crianças. São Sim. necessidades básicas que a gente está falando, necessidade de segurança, necessidade de contato com figura de referência. E isso Sim. vai ser diferente em cada faixa etária, né? Então, nesse Sim. momento da infância, por exemplo, que a criança começa a reconhecer a fisionomia, começa a reconhecer que quem é quem ali na história, né? Ela vai Sim. fazer uma demanda diferente. Meu sobrinho estava aqui ontem e ele está nesse momento, então não vê a gente nunca. E aí, quando vê agora, já não tem o reconhecimento de quem, se é tio, se é tia, se é primo, não tem esse Ó, reconhecimento sim. e começa a estranhar, né? Começa a não querer estar junto, começa só a Sim. querer demandar dos pais, das figuras de referência. A gente precisa entender que isso é uma questão do desenvolvimento, né?
Então, quando a gente vai Sim. estudar, é para não dar suporte para isso. Isso é uma questão do desenvolvimento. Isso significa que cada criança, em cada faixa etária, vai precisar ser olhada e respeitada de uma maneira diferente. Inclusive as necessidades singulares de cada uma. Qual que é a demanda dessa criança em ter o suporte dos pais para ela se adaptar ao novo ambiente? Então, o que é ter o suporte do pai? É a figura de referência principal vai e ajuda ela, media ela a estar com outras pessoas. Diz, vai lá, vai ficar tudo bem, olha, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui, você volta aqui. Então, tem crianças que vão precisar disso, tem crianças que dão tchau e quem sai chorando são as mães, porque a criança deu tchau e entrou na sala. Então, é preciso. Quando a gente fala nesse exemplo aqui de uma separação infantil que está sendo custosa, a gente precisa revisitar se esse é o momento adequado mesmo para a criança. A gente precisa Ah, revisitar se essa criança precisa de mais tempo no processo de adaptação. Então, assim, ah, são esses os olhares que são importantes de ter para a infância, porque é um risco que a gente olhe para a infância como se todos os problemas acontecessem lá. Assim. Então, olha, é a criança que tem dificuldade de se adaptar, é a criança que tem isso, é a criança que tem aquilo. Mas e como é que o ambiente está se organizando para isso? Às vezes é preciso olhar para o ambiente, às vezes é preciso olhar para como a gente está oferecendo essas condições para adaptação da criança, por exemplo, né? É, sim. então, esses são pontos muito importantes de colocar, e isso é a base da concepção de infância. Quando a gente concebe a infância como alguém que precisa ser escutado, como alguém que precisa ser ouvido, como você está dizendo, olha, eu ficava lá conversando um tempão, batia um Ah, papo, como que as pessoas achavam estranho de olhar no olho. É isso, né? Você tinha já de registro, né? sim, Um modelo de poder se relacionar com seus filhos, que isso cabia, né? Que isso era uma sim, possibilidade, né? De fazer sim, isso. Então, sim. partilhar dessa mesma possibilidade, os diversos atores, isso não significa, que é uma coisa bem importante também, Janete, de que todo mundo vai cuidar igual, que cada um vai ter o seu jeitinho de cuidar. O que Sim, é preciso é que haja um acordo sobre esse cuidado, né? Então, sim, um acordo, são acordos mínimos em relação a esse cuidado, né? Mas sim. esse é um cuidado muito possível de ser partilhado, sempre foi, e a gente só precisa dar uma olhada nele de novo, como uma Sim. responsabilidade social, uma responsabilidade de todos, né? Sim. Quando a gente fala dos impactos dessa boa educação, ou desta educação mais focada, né, no desenvolvimento da criança com autonomia, né? Inclusive, eu até fiz essa pergunta para as meninas da outra vez, não é querendo dizer, né, também que ao educar o meu filho sem a violência, sem a punição, com uma educação mais consciente, você usa esse termo, educação Sim, consciente. Então, isso não quer dizer que ele vai se tornar, a criança vai se tornar, aliás, um adulto, né? Que, no caso, o cuidador vai ser uma pessoa permissiva, vai estar ocupando um lugar onde tudo, a criança pode tudo, né? Regras para quê? Regras foram feitas para ser quebradas, coisa e tal, e não. Me parece que é muito pelo contrário, né? O pretexto e o propósito, na verdade, é que ela alcance uma autonomia e aquilo que a gente falou com muita preocupação, que eu achei incrível, eu acho que a gente deve ressaltar isso, da importância desta forma de educar, que é a inteligência emocional que essas crianças desenvolvem e a fase adulta delas, como vai ser melhor. Eu até tive uma fala de uma pessoa na outra live que ela falava assim: esse é a perfeita educação, porque futuramente serão crianças com uma inteligência emocional, ou seja, preparada para viver as situações, né, as situações adversas, as situações, as novidades.
uma outra estrutura, né? Uma estrutura mental, Uhum. psicológica muito melhor, né? Então, acho que é isso que busca. Qual deve ser assim a busca quando a gente fala que aplicar essa forma de cuidar e educar, ela é altamente positiva. Virou live internacional. Que bom! Então, essa é uma grande preocupação. E quando a gente fala isso, isso é um fato, isso realmente está assegurado quando eu digo que, criando dessa forma, eu vou ter um adulto com uma cabeça mais saudável, eu posso usar É, isso como um foco para. sim, para... é possível pensar que essa construção do que é as habilidades sociais, do que são as habilidades sociais, ela não é uma construção que se dá só na vida adulta, né? Ela é uma construção que se dá Sim, como base desde o início da vida, né? Então, sim, poder olhar a criança, tratá-la com respeito, reconhecer suas emoções, reconhecer que ela sente e legitimar que ela sente e o que sente, sim, é uma forma de permitir que a criança possa explorar esse lugar, né? sim. Explorar esse lugar das emoções e não só ignorá-las, porque quando a gente coloca que a Sim. criança não pode ter voz, de que ela não pode se colocar, o que acontece é exatamente de um embotamento, né? Uma forma em que não é possível acessar isso. Então, permitir que haja essa expressão é uma forma de conhecimento sobre esse universo das emoções. É uma forma de se aproximar, de se apropriar, de experimentar, de sentir. E isso, com certeza, se coloca de uma forma a ter um adolescente ou um adulto que tem mais recurso para lidar com o que você diz que é importantíssimo, que são com as adversidades da vida, né? E as Sim. adversidades, estamos aqui, olha, em plena pandemia, um ano já, entendendo na pele o que é a diversidade, né? A diversidade no sentido das questões que a gente menos imaginou que podia acontecer, né? E podem ser as mais diversas. Então, é poder olhar o cuidado parental nesse lugar de potência mesmo, de que pode sim colaborar para isso, e é justamente para isso que a gente vai olhar para a parentalidade, para entender de que forma que a gente está contribuindo para esse seguir das gerações, né? É possível olhar nesse ponto de vista que você coloca, Janete, de que a gente oferece oportunidades e não é só para as crianças. Como eu estava usando aquele exemplo dos homens, os homens também foram olhar para esse lugar parental e a partir daí se autorizaram então a sentir, porque eu acabei de terminar agora o ano passado, fiz uma pesquisa em relação a isso, sobre essas diferenças de gênero, né? Então, como os meninos e as meninas são tratadas, né? E os meninos tendem a ficar num lugar muito desprivilegiado nesse ponto, que é da falta de possibilidade de expressão dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Por uma questão Uau! cultural, né? Sim, Então, esse lugar de encontro com a emoção, que é sair do ponto do eu sou o provedor financeiro apenas, foi a sim, partir da parentalidade. E aí, quando os homens se deram conta de que não era possível, enquanto responsável por uma criança, só pagar algo para eles, era preciso mais do que isso. Era preciso estar sim. junto, era preciso acompanhar na escola. Então, as separações foram pontos, né? Os divórcios foram pontos que também possibilitaram isso, possibilitaram que os homens pudessem encontrar um novo lugar. Qual que foi o convite? Opa, eu preciso dar uma olhada nessas minhas emoções, porque eu não sei o que fazer com isso, né? Entendi. Então, esse é um lugar de convite. A partir do momento em que a gente se permite, e o contexto cultural é o que autoriza isso ou não, se permite experimentar as emoções, a gente vai ter um repertório muito maior, né? De reconhecimento, nomeação das emoções e também de manejo disso, né? De manejo no sentido de autorregulação ou de regulação emocional. Então, esses são pontos de experiência humana,
Por isso que eu insisto que não adianta só ler, a gente precisa viver. Não tem manual, a gente vai precisar viver, sentir, chorar, ficar triste. E é esse momento de permitir que tudo isso floresça, que tudo isso aconteça, né? Então é a partir da experiência, assim. Por isso que tratar uma criança com respeito, permitir que ela fale, reconhecer, validar o sentimento dela, entender isso qualquer faixa etária, né? A gente, enquanto adulto, Sim, pode fazer isso um pelo outro, né? sim. Desse reconhecimento das emoções, é possível fazer isso e ter ganhos nesse ponto que você coloca em relação ao reconhecimento das emoções e manejo delas, saber como lidar com elas. Sim, e é tão importante isso. Assim, é que eu sou suspeita, eu gosto muito dessa parte do desenvolvimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, de todas as possibilidades que a gente tem dentro desse universo, né? Eu estou querendo procurar aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu acho, que era uma Ó, vou aproveitar pergunta. enquanto você está procurando aí, olha, a minha irmã tá falando Vai. aqui, vou dar os créditos da parentalidade da minha filha para ela também aqui, Ah, olha. que Lu, tá querida, certo. obrigada por todos os anos que a Gabi esteve aí também, que a Luciana, é uma querida, diretora lá do Objetivo. Sim. É, deixo um abraço para você aqui também. E diga qual era a pergunta, Janete, que você ia colocar aqui. Eu queria fazer aquela pergunta que eu quero, né? Fazer aquela pergunta, porque que seria a diferença, se existe, né, entre a psicologia positiva e a educação respeitosa. Eu acho que são esses os termos, porque assim, hoje tem bastante. Tem a educação respeitosa, tem a educação consciente, né? Tem a psicologia positiva, tem a pedagogia positiva. E quando a gente está falando de educação, de cuidados, eu acho que todos esses setores estão envolvidos, né? Então, no caso da psicologia positiva e a educação respeitosa, elas são muito diferentes umas das outras. A própria Não, eu acho que educação nesse consciente. ponto deve ser mais a disciplina positiva, né? O modelo, que a Ah, psicologia sim. positiva é uma linha de pensamento, mas a disciplina positiva, ela tende a trazer reflexões a respeito da postura do adulto para com a criança, né? Sim. Neste ponto, é importante olhar para isso com os critérios que eu convido vocês a olhar, de que isso é uma construção. Então, como construção de relação, às vezes não basta, Janete, a gente abaixar e olhar no olho no mesmo tom. Se o que a gente vai falar é quando chegar em casa eu vou te bater. Entende? Então a gente precisa ter crítica sobre isso, porque Que senão a gente horrível! faz só até a página 2 e a gente precisa andar mais do que a página 2. Porque quando a gente coloca o que modelo comportamental, ele pode não dar conta desse modelo comportamental de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ele pode não dar Sim, conta do que é da experiência de relação. E o convite é para olhar para a experiência de relação, né? Então a sim, experiência de relação, ela vai compreender que exatamente pode ser importante considerar como aquela criança se sente respeitada, né? Então assim, eu sugiro muitas leituras, inclusive eu vou deixar aqui uma sugestão de um livro maravilhoso de uma sim. psicanalista que chama Vera Iaconelli, que é Criar Filhos no Século XXI. Eu deixo aqui para vocês essa sugestão, que Vera e traz Nelly, reflexões. Vera Conelli, maravilhosa, que mostra traz pra gente de novo a reflexões. capa. Vou Mostra a mostrar capa aqui, olha, pra a gente gente nova. pode deixar lá, salvo na live, eu deixo como um comentário aqui, criar filhos no Como século criar XXI. filhos no século XXI. Século Nossa, XXI, ó. Interessante que uma palavra pode mudar tudo. O livro é Criar Filhos no Século XXI e não Como Criar Filhos no Século XXI. eu fiquei É procurando como. justamente exatamente, é muito interessante, Janete, porque o como, é isso que a gente estava falando, o como da receita. E Velho aqui nesse livro manual. ele
traz reflexões sobre Ah, qual é o momento histórico em que a gente está exercitando esse lugar de cuidado, né? Então, entendi. isso é desde a concepção até o momento em que a gente exercitar esse cuidado, né? Então, eu acho que esses espaços de reflexão, eles são importantes para que a gente Sim, consiga ter crítica e construir um lugar. Essas referências podem ser legais? sim. Essas referências podem ser legais, super importantes. Mas esse é um trabalho artesanal, é de cada um com cada um, sabe? Então, assim, é essa Sim, construção de que o coletivo não dá conta, é do individual mesmo, é da construção de cada um. Então, sim. essas são referências que têm circulado muito e eu fico muito feliz de ver que tem referências em relação à infância circulando de maneira positiva, de que as pessoas possam se apropriar, possam conversar sobre, possam falar. Eu fiquei encantadíssima com esse espaço que você tem aberto a respeito desse tema justamente por isso, né? Sim. E porque é algo a ser construído. É preciso que a gente Sim. saia dessa live aqui hoje, todo mundo que está aí assistindo, todo mundo já assistiu, vá conversar sobre, vá repensar, vá refletir, vá trazer da sua Sim. experiência, vai mandar as dúvidas para a Janete fazer mais uma live sobre esse tema. É isso, a gente precisa estar nesse movimento de Sim. construir um lugar de cuidado que seja um lugar de uma relação de respeito com aquela pessoa com quem a gente está cuidando, né? Então esse é Sim. um. Sensacional. Então, assim, toda a parte que a gente conversou até agora, né, ela deixou bem clara isso, que agora aquela ideia antiga, né, do respeito pela força, do, do reconhecimento mesmo, né, do lugar do cuidador, você chamou de lugar parental, achei chiquérrimo, já anotei aqui, o lugar parental, que não é, no caso, o lugar, meu lugar de superioridade, é o lugar parental, é o lugar do cuidador. Obrigado, Uhum. Fer. Então, isso tudo aqui realmente veio junto com o novo tempo que a gente está vivendo. E me parece que daqui para frente nós vamos ter muito mais novidades. Ô, Rô, se você tiver alguma pergunta, meu amor, pode me mandar que depois eu mando para a Juliana e a Juliana te responde. Porque assim, quando a gente fala que as meninas lamentaram, eu pensei que era um manual. Obrigado, Ricardo. Infelizmente não é um manual. Mas por que não é um manual, né? Pelo que eu entendi, é que vai depender muito de quanto o próprio cuidador está disposto, né, a se doar para essa educação, para essa criação, para esses cuidados, né? E você sabe hoje se tem, aliás, eu acho que tem, né? Formas, canais, por exemplo, de especialista nesse assunto, como você, por exemplo. Não sei se você trabalha com consultas para ajudar, orientar os pais neste exercício da parentalidade. Existe isso então hoje? Sim, sim. O trabalho de apoio à parentalidade, né? Esse é um trabalho que tem sido muito demandado, Sim. justamente por conta de todas essas questões que a gente está conversando aqui, Janete. E é Sim. importante que possam contar assim, com suporte sempre que preciso, sempre que sentirem necessidade, né? Então, a psicologia perinatal, a psicologia que se dedica ao olhar do desenvolvimento infantil, são as minhas áreas de estudo, são exatamente para pensar, refletir e apoiar este lugar de cuidado, né? Ah, Então, sim. esses momentos de transição, eles são momentos que podem gerar muitas dúvidas, muitas angústias, muitas Com questões certeza. né, que Sim. estão sendo colocadas. E sim, é um espaço, o trabalho com a psicologia é um espaço muito promotor do desenvolvimento da criança nesse sentido, né, e de protetor também
à medida que a gente se coloca a olhar quais são as necessidades da criança e das famílias sempre, né? Então, tem sim Sim. um espaço da clínica de infantil que justamente se dedica a esse olhar, né? Sim. Então, é um convite que eu deixo a todos que precisarem e sentirem a necessidade de buscar um profissional que possa abrir um espaço de diálogo sobre isso, Sim. né? Abrir esse espaço de conversa sobre esse tema e essa construção que também é uma construção do adulto, não é só da criança, né? É uma construção do Sim. adulto de encontrar este lugar. Então, com certeza pode se beneficiar muito. E pensar que, e como isso não é um processo que está posto, que é um processo que é uma construção, se Sim. dedicar à leitura, se dedicar à reflexão, se dedicar à troca de experiências. Então é muito bacana os grupos que estão sendo desenvolvidos em relação à parentalidade, no sentido do apoio, do suporte, de poder conversar sobre, de poder trocar ideia. Sim. Então, esse é um espaço de aprendizagem, né? E que é um outro ponto também Sim. que antes não era posto, né? Pai e mãe nasceu sabendo como era ser pai e mãe, nasceu sabendo cuidar, e aí Sim. hoje a gente pode se dar o benefício da dúvida, isso é ótimo, né? Pode se dar o Sim. benefício da reflexão, né, sobre isso. Sim. Então é uma oportunidade mesmo. Eu acho que esse é um momento de oportunidade para a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho para esse momento de formação, né, do que Sim. a gente vai encontrar na sociedade. Então é isso que é o trabalho parental, é nesse sentido, né? E um trabalho Sim. parental que é visto por mais atores do que até então era disseminado, né? Esse trabalho não é só nosso, né, Janete, enquanto mulher. Esse Sim. trabalho Sim. é de todo mundo que se configura como referência da criança, né? Sim. Rô, a Rosângela tá aí, faz o seguinte, olha, não tem manual, né? Como a gente falou, ela disse que cada filho é como se fosse um carro, com acessórios, com um modelo diferente, é único, exatamente. Mas, por exemplo, as leituras, né, que existem, como é esse livro da Vera Iacomeli, põe o seu esposo para ler, Rô. Ele é É, aposentado. E se está difícil, de repente, uma boa literatura pode ajudar. E eu acho que quando você fala, né, que o homem também hoje está se incluindo muito na educação e nos cuidados, eu acho que mais do que nunca, eu acho que os pais inteligentes, como eles, no caso, eu estou falando com uma amiga, né, que eu conheço ela, a família dela. Eu acho que os pais inteligentes que querem realmente o bem, realmente falar assim, é o bem, eu quero o bem do meu filho, fazer isso por ele vai ser um grande bem, né? Com certeza, porque é a construção uhum, da mente adulta dele que a gente está falando, né? No processo da infância, né? 8 anos, 18 anos, como você disse, não tem idade, né? Então, ou uhum, seja, sim, é a geração próxima, tá sob os cuidados, pode ser aplicado, né? É sim. muito E a bacana isso. criança, a gente tem esse olhar sobre a criança de um vir a ser, né? Mas a criança está sendo já. Ela está Pois sendo, é é, hoje. O da criança é o aqui e agora. Tá sendo, tá acontecendo hoje, né? Então, a gente tem reflexos sobre isso enquanto sociedade? Com certeza nós temos, né? Mas uhum, a criança está sendo hoje, a história dela está sendo construída hoje e para hoje, né? Então, esse é o momento, esse é o lugar de investimento mesmo, né? Então, isso que é sim. importante. Eu quero aproveitar que estava passando aqui e mandar um beijo para Patrícia, que é Manda. uma querida amiga que tem 3 filhos lindos, maravilhosos. A Patrícia, eu sou fã de carteirinha dela, é, de como ela se dedica ao cuidado das crianças. Então, que é alguém que eu tenho grande admiração mesmo por pensar sobre a parentalidade, se colocar. Eu vi ela se desenvolver enquanto mãe ao longo desses anos aí, enquanto pessoa também ao longo desses anos. Então, é um grande prazer poder acompanhar pessoas amigas, queridas e clientes todos de tanto tempo
que eu já tô vendo esses pequenos virarem adolescentes aí e adultos, né? Que delícia que deve ser, né? Eu acho que é como eu falei no É. começo da live. Eu tenho certeza que você gosta e com certeza para você deve ser um prazer falar sobre esses assuntos, né? Que Uhum. fazem parte do seu universo, né? E ver o progresso mesmo, eu acho que deve ser uma coisa fantástica, deve ser sensacional. É como eu digo, quando eu não sei a palavra que mais se aplica àquela coisa que eu tanto admirei, é sensacional. Pronto, né? E eu achei. Aqui, todas Ai, as que bom. perguntas Obrigada, que Karen. eu tinha, elas já estão respondidas, basicamente, né? Uhum. E Sim. quando eu perguntei sobre a diferença entre a psicologia positiva e a educação respeitosa, a educação, psicologia consciente, é isso? Eu faço delas todas um apanhado só, como se fosse uma coisa só. Mas só explica isso para a gente terminar, né? Fechando com a resposta para essa pergunta, porque eu acho que você não conseguiu responder. Uhum. Qual que é a A diferença entre a disciplina psicologia positiva? positiva, então, eu acho que Sim. nesse contexto que se fala da disciplina positiva, a psicologia positiva, ela não dialoga necessariamente com esse tema da parentalidade que a gente tem trabalhado. Então, a Ah, disciplina sim. positiva, ela é um conjunto de uma filosofia de Hum, pensar a criação e pensar o olhar sobre a criança, né? sim. A educação respeitosa não é uma teorização que esteja é, organizada no sentido de conceitos, né? De Ah, conceitos sim. específicos sobre isso. O que tudo isso fala, né? Sim. Tudo isso diz, vamos olhar a infância a partir de um lugar de quem precisa e pode ser respeitada em suas necessidades. Então, a Ah, linguagem, com os mais diferentes formatos, eu convido a olhar isso como uma linguagem comum, né? A disciplina positiva tem lá as suas conceituações sobre o que é uma educação mais permissiva, o que é uma educação autoritária e o que é a disciplina positiva, que seria o meio do caminho aí, né? Então, sim. é importante a gente olhar para esse lugar da parentalidade como são várias vertentes que vão conversar sobre isso, são várias vertentes que vão olhar para esse lugar da infância como um lugar agora que pode e precisa ser pensado, né? Mas, como eu disse, o trabalho com a parentalidade, segundo o ponto de vista da psicologia, ou segundo ponto de vista da psicanálise, dialoga pelo olhar de que essa é uma construção de relações. E enquanto construção de relações, e isso é o formato de fazer isso. Não é preciso que a gente possa oferecer um modelo comportamental para isso, porque isso é através da transmissão de cultura mesmo, da transmissão familiar. E o que é essa transmissão? É esse processo de aprendizagem social que a gente tem, que se dá a construção deste papel, né, de parentalidade. Então, a abordagem da qual eu convido as pessoas a pensar olha lá como essa criança, o que essa criança precisa. Como é que a gente vai aprender a se relacionar com alguém pequenininho ali que também tem algo a dizer, que também sente, que também pensa, né? Então, esse é o Sim. convite para fazer isso. À medida que isso for criando memória, no sentido do adulto tendo memória de como fazer isso, a gente vai construir um lugar de cuidado mais simples do que esse que está todo mundo ainda pensando: meu Deus, como é que eu faço isso? Vamos começar a fazer, vamos buscar espaços Sim. de apoio, vamos buscar reflexões sobre isso e vamos olhar qual foi o registro, por exemplo, um convite bem interessante, da situação de violência que cada um sofreu na sua história e na sua vida, né? Que isso Uhum. deixa registro. Não são só as coisas positivas que deixam registro, essas também deixam registro. E aí a gente pode revisitar esse lugar de cuidado a partir de quem quer pensar quais os registros que quer deixar, né? Hum.
Então, a gente não necessariamente tem que se preocupar com traumas que ficarão, porque talvez nem seja esse o termo, né? Mas com aquela consciência de que, ao agir de uma forma um pouco mais humana, e eu acho que seria como que olhar, assim, falando praticamente, vou facilitar aqui, para você. Seria você, acho que a gente hoje, você está conseguindo conversar com uma criança de 4, 5 anos quase que como se fosse com um adulto. Eu posso usar a mesma linguagem de um adulto para com uma criança de 8, 10 anos, ela vai me entender perfeitamente? Da mesma forma que eu É, exijo para o uhum. adulto. A linguagem, a gente precisa olhar com cautela sobre a linguagem, porque a linguagem da criança é o lúdico, né? Então, a Sim. linguagem no sentido de poder conversar com a criança tem acesso ao repertório linguístico que está circulando na família. O que que significa? Que dependendo da faixa etária dela, ela vai ter acesso a essas palavras e o sentido que essas palavras têm. Então, é possível reconhecer que aos 2 anos, o repertório de linguagem de uma criança de 2 anos é muito distinto de um repertório de uma linguagem de uma criança de 4. Isso significa que a gente vai deixar de conversar com ela? Não, a gente pode conversar de maneira a apresentar a informação como ela entende, né? Então, é com a linguagem mais simplificada, sim, né? E com uma informação, talvez de maneira lúdica. O que é de maneira lúdica? A criança, ela interage com o mundo através da fantasia, da brincadeira, né? E como a Fernanda está colocando aqui, a linguagem tem que ser adaptada a cada fase. É isso, não é possível usar o mesmo recurso de linguagem para crianças de 2, para crianças de 4, para crianças de 6. A gente pode ir elaborando isso ao longo do desenvolvimento dela. Por isso que é importante entender sobre o desenvolvimento da criança, entender o que, que a gente pode, esse é um convite, entender o que, que a gente pode estimular ou até mesmo ter expectativa em relação a cada faixa etária, né? Porque a gente colocar a criança como sujeito não é tratá-la como adulto, é tratá-la como alguém que está em desenvolvimento, mas que tem recursos de dar respostas em tais contextos. Tem recurso, por exemplo, de escolher uma roupa, vai, escolher o que vai comer. Isso significa que a gente abre o cardápio na frente dela no restaurante e fala escolhe? Não. A gente pode oferecer, por exemplo, para uma criança de 3 anos, duas alternativas para ela: olha, você quer isso ou aquilo? E aí ela pode Sim. ter a alternativa de se colocar, de escolher, de conhecer, a criança ela vai se inserindo na cultura da maneira como a gente permite que ela vá se inserindo na cultura, né? E é no convívio diário, no sentar na mesa, no escolher a comida, no conversar, na curiosidade. Então, é possível trazer segundo o que cada faixa etária consegue oferecer de alternativa, né? De possibilidade. Por isso que é importante a gente olhar para as crianças em cada uma das suas faixas etárias, né? Sim. Que excelente, né, gente? Puxa vida. Uma conversa tão boa, tão gostosa. A Juliana tem uma voz tão aprazível que a gente ficaria ouvindo horas, fala sério. E olha, a gente falou, não, vamos terminar umas 9 horas, já é 9h35 já, e a gente Pois está aqui é. conversando. Cadê a Eu mais, quero Janete? Eu quero dar os parabéns para todas as meninas que estão aqui com a gente, que são as suas pacientes, clientes, tudo, né? E eu acho que eu queria perguntar, inclusive dar a dica para quem tiver com dificuldade, porque também tem aquilo, a gente vai, para encerrar mesmo, nas cidades existe disponibilidade desse trabalho de orientação, de ajuda, de auxílio. Por exemplo, se eu estiver querendo oferecer uma educação diferente para o meu filho, não estou conseguindo sozinha, porque tem mãe que tem a sorte absurda, né, que nem a Luciana, por exemplo, de ter filhos muito obedientes, ter filho, né? No caso dela é um só. Mas eu estava conversando com uma amiga hoje mais cedo que eu mandei para ela, né? Tem alguma pergunta, amiga, para fazer para a live? Ela falou assim: então, eu sou uma pessoa que eu sou muito sortuda, eu acho, porque meus filhos nunca me deram trabalho. A gente sempre se deu muito bem, a gente conseguiu.
né, educá-los muito bem. Então, tem criança que é um pouco mais difícil, né, dos Uhum. pais terem o diálogo mesmo. Às vezes, uma criança muito mais esperta, curiosa, vamos colocar assim, né? Então, a pessoa pode buscar nas cidades esse apoio. Você tem notícia? Pode, tem um serviço público de saúde mental infantil, que é onde eu trabalho, e que é Sim, possível buscar auxílio nesse sentido, né? Tem os serviços sim. privados também, as clínicas de psicologia, tem algumas psicólogas que trabalham nesse sentido também, né? Então, em Sim. Cabreúva tem alternativas e a gente tem hoje a modalidade online também de atendimento que abre Hum, espaço para esse suporte acontecer com profissionais de outros locais, né? Então, isso é importante. É como eu tenho atendido, por exemplo, tive consultório em Cabreúva há muitos anos, uma paixão, o trabalho em Cabreúva, e hoje meu consultório é em Jundiaí, mas atendo as famílias daí, atendo online, atendo presencialmente também no meu consultório em Jundiaí. Felizmente tem muitas pessoas queridas que acompanham o meu trabalho e que me acompanham em Ufa. outra cidade também. Mas assim, hoje a gente tem tanto no serviço público quanto no serviço privado a possibilidade de contar com esse tipo de suporte. E isso é super importante porque é sim, as questões familiares elas são delicadas em muitas circunstâncias, né? Poder olhar para as necessidades de cada uma dessas crianças ou de cada uma dessas famílias, como é o olhar, né, ter um olhar integral sobre isso, pode ser importante, né? Buscar Sim. ajuda é algo essencial quando o sofrimento está posto, está colocado, né? Em algumas Sim. circunstâncias se torna um desafio mesmo poder encontrar um meio, um jeito de se relacionar entre familiares, porque muitas vezes não é só em relação à criança que a gente precisa olhar. Às vezes a gente precisa olhar para a conduta do adulto, a gente precisa olhar para como os adultos estão se sentindo, para como a gente está se sentindo nessa Sim. circunstância. Então, esse é um olhar que de fato é importante que as pessoas possam continuar tendo, e quem precisar de ajuda é importante que busque mesmo, porque é uma tarefa delicada, né? Muito Sim. delicada, de grande responsabilidade Sim. essa de se colocar numa função parental, né? Sim. Eu vou pedir para todas as meninas que estão aí, se tiver algum rapaz também, mas faz um print do nosso coraçãozinho e marca a gente, né? Olha só que graça, porque a gente merece, né? O coraçãozinho, olha só. E manda para a gente depois, para a gente se sentir assim muito motivada a trazer a Juliana de novo, para ela contar mais para a gente. Quem sabe a gente não consegue arrancar dela um manual, minha gente. Eu acho que ela tem, ela está escondendo. Olha, vou escrever um manual aqui, um manual de como não seguir os manuais, Janete. Você explicando o porquê de não ter os manuais está ótimo. Já ficou acho, bem claro isso, né? Cada ser humano é diferente do outro, as circunstâncias mudam e as necessidades também, né? Então, realmente não dá para se tentar se encaixar em um modelo perfeito. E acho que essa é a grande mágica do ser humano, a capacidade de se adaptar, né? E eu, por exemplo, se eu tenho disponibilidade, paciência, né, predisposição, eu vou fazer tudo isso. Se você não tiver aquela tudo isso e precisar de ajuda, vai buscar ajuda, enfim, né? A gente está falando de coisas que Sim, é um universo totalmente possível de ser adaptável, né? Então, olha, mãe é quem sim, cria. sim. Pois é isso mesmo, quem cria, quem educa, né? Muito Uhum. obrigada, Juliana, de novo por esse tempo, por essa disponibilidade, viu? Obrigada a você, Janete, por abrir esse espaço, pela conversa. Foi muito agradável estar aqui com você, estar com vocês todos que estão nos acompanhando aí. Deixo um grande abraço.
Continue com o seu trabalho, Janete. Tenho certeza que você tem Ai, aberto espaço para as pessoas, dado voz para quem tem sim. dúvida. E isso é muito interessante, isso é muito potente, né? Cabreúva precisa desse espaço mesmo. E a gente agora pode levar essa conversa para muitas outras pessoas, né? Sim, esta live vai ficar salva, eu vou salvá-la para publicar no IGTV, depois ela vai também para o YouTube. Você que assistir pelo YouTube, se inscreve, né, no nosso canal, vou fazer aquela coisa, né? Se inscreve, deixa um comentário, ativa o sininho, porque informação boa nunca é demais. A gente, para terminar, a gente sabe que hoje as informações estão. Eu acabei de ouvir isso. Você não vai atrás das informações. As informações elas estão se jogando em cima de você. Então, faça uma seleção das informações que você Uhum. deseja receber, estar por dentro. E no nosso canalzinho aqui, modestamente, né? As informações são da melhor qualidade, como essa de hoje. Muito obrigada, Juliana, de novo. Muito obrigada a Obrigada a todo o você, pessoal. Janete. Obrigada a todo o pessoal que esteve com a gente até agora, né? E continua a nossa programação. Amanhã nós vamos ter uns amigos nossos que vão falar sobre também ainda sobre desenvolvimento pessoal, humano, autodesenvolvimento, que é sobre a questão de postura, comportamento, modos de você se portar frente a uma entrevista de emprego. A gente vai dar dicas sobre como você se portar, se pronunciar, sabe? Tudo que envolve isso. Aquela parte bem técnica mesmo. E vai falar da prática também. E vamos falar de redes sociais, né? Dos perigos de você, depois que você vai no emprego, não conseguiu passar, meu Deus. Aí vai na rede social e fala tudo que não deveria falar. Então, Uhum. amanhã o assunto vai ser muito bom também. Mais uma vez, obrigado, Juliana. Obrigado, Rô. Obrigada a todos. Gente, uma boa noite, tá? E o Boa nosso canal noite. continua com o propósito de levar para vocês informação. É sempre assim, nesse nível e da melhor qualidade. Um beijo em todos. Beijo, Ju. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Janete. Obrigada. Beijo, viu, minha querida? Bom descanso, fica com Deus. Até a próxima. A Obrigada gente para tem que você marcar também. temos que marcar um review. Um Sim, beijo, tá? sim. Um Fica com beijo, Deus. querida. Beijo. Amém.